pessoal, eu sou a professora Fabiane Joelho da Sala de Recursos de Altas Habilidades aqui do nosso município. E hoje eu tenho uma surpresa para vocês aqui para o Londrina Mais. Nós temos a participação, nada mais, nada menos do que do Pisto Busão. Com vocês... Fala galera, eu sou o Marco. E eu sou a Letícia e nós somos o Pisto Busão. E agora eu vou ensinar aqui para vocês como fazer um circuito elétrico divertido com massinha de modelar no lugar dos fios. Então, esse é o nosso primeiro material, a massinha de modelar. Mas tem um detalhe, essa massinha de modelar, ela precisa ter sal na sua composição, porque vai ser justamente o sal da massinha que vai conduzir corrente elétrica para o nosso circuito funcionar. Se você não tiver uma massinha com sal comprada, você pode fazer uma massinha caseira. A gente vai deixar a nossa receita disponível para vocês fazerem se vocês não tiverem uma dessas já pronta. Outros materiais que também vamos precisar são uma bateria de 9 volts, dessa quadradinha. Vamos precisar também de LEDs, que são diodos emissores de luz. Vou mostrar aqui para vocês. Pode ser um LED de 3 mm, de 5 mm, de 8 mm, um LED comum. Você pode ter LEDs de várias cores, tanto faz a cor. E daqui a pouquinho eu vou mostrar um pouquinho melhor para vocês, comentar um pouquinho melhor sobre a diferença entre as cores dos LEDs. E vamos precisar também de pedacinhos de papel e desse conectorzinho aqui de bateria. Também podemos usar depois. Se você não tiver, a gente vai mostrar alguns modelos que você pode fazer de circuito elétrico sem esse conectorzinho. Vamos lá. Primeiro eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como que funciona um circuito elétrico. Um circuito elétrico é nada mais, nada menos do que um trajeto, um caminho por onde passa corrente elétrica, em que a corrente elétrica é uma passagem de elétrons de um polo positivo da nossa bateria para o polo negativo da bateria. Essa diferença de carga, diferença de potencial ou de quantidade de elétrons entre os polos positivo e negativo se chama tensão. No caso da nossa bateria, a tensão dela é de 9 volts. Sempre que a gente precisa fazer algum circuito elétrico, temos que tomar muito cuidado com essa tensão para que a gente não se machuque, não leve choque, e temos que tomar muito cuidado também para não danificar os componentes eletrônicos. Aqui no nosso caso, o nosso componente eletrônico é o LED. E aí, lembra que eu falei que tinha um comentário sobre as cores dos LEDs? O que acontece? Dependendo da cor do LED, então aqui eu tenho LED vermelho, LED branco, verde, amarelo ou azul, e esses LEDs terão valores de tensão diferentes de acordo com a cor. Vocês vão ver depois que os LEDs com menores tensões são os vermelhos e amarelos. E os verdes, azuis e brancos possuem maiores tensões. E o que isso significa? Um LEDzinho amarelo, ele tem uma tensão de operação de 1 volt a 2 volts, mais ou menos. E essa bateria aqui é uma de 9 volts. E essa diferença grande entre tensão pode fazer com que a gente danifique, queime o nosso componente. Por isso que é muito importante a gente nunca ligar o LED diretamente na bateria. Isso não pode ser feito, porque senão a gente danifica o componente. Outros LEDs, por exemplo, o azul, tem tensões de 2 a 3 volts, são um pouquinho maiores. Isso significa que esses LEDs aguentam um pouco mais de tensão, mas mesmo assim eles não podem ser ligados diretamente nessa bateria, que tem uma tensão de 9 volts. Agora vamos para o nosso circuito elétrico. Eu preciso fazer um caminho para que a corrente elétrica passe. E nós vamos usar a massinha de modelar como se fossem os fios elétricos. Então aqui no primeiro exemplo que eu trouxe para vocês, eu fiz duas cobrinhas, duas tirinhas de massinha. E eu vou usar uma delas como ramo positivo e a outra como ramo negativo do circuito. Aqui é muito importante que esses dois ramos não se encostem, porque senão esse circuito não vai funcionar. Acontece o que a gente chama de curto-circuito. Então é importante que eles fiquem separados.
Então, o que precisamos fazer? Primeiramente, fornecer uma fonte de energia elétrica, que é a bateria. Vou posicionar aqui a minha bateria entre as duas tirinhas de massinha, colocando um polo em uma tirinha de massinha e o outro polo da bateria na outra tirinha de massinha. E agora nós vamos terminar de fechar esse caminho para a corrente elétrica com os LEDs. Aqui tem uma questão importante. Se vocês repararem, vocês verão que os LEDs têm duas perninhas que são de tamanhos diferentes. Essas perninhas indicam a polaridade do LED. O que isso significa? Significa que uma delas é positiva e a outra é negativa. Agora vocês lembrem desse detalhe. A perninha maior do LED será sempre a positiva e a perninha menor do LED será sempre a negativa. E isso significa que a maior perninha do LED precisamos ligar no positivo da bateria, certo? Positivo do LED no positivo da bateria e, consequentemente, negativo do LED no negativo da bateria. Ele só vai funcionar, ele só vai conseguir emitir luz se a gente ligar desse jeito que eu acabei de falar para vocês. Vamos testar aqui? Ó, colocando uma perninha do LED em cada uma das tirinhas da massinha, sem que as duas se encostem, ele não acendeu. Por que isso aconteceu? Porque esse LED não está ligado do jeito certo, do jeito que eu falei para vocês, no sentido correto. Então o que eu vou fazer é inverter o LED, tirar ele daqui, rotacionar e colocar novamente aqui as duas perninhas do LED, cada uma em uma tirinha. E agora, não sei se vocês vão conseguir ver, mas agora deu certo. Agora o LED conseguiu acender aqui. Ó, agora acho que vocês conseguem ver melhor que agora sim deu certo. Quando ligamos o LED no sentido correto, ele acende. Aqui vamos testar com outras cores de LED para vocês verem a diferença. Aqui é a mesma coisa. Se eu posicionar o LED no sentido correto, na direção correta, perninha positiva no positivo da bateria e negativa no negativo da bateria, ele liga, ele funciona. Ó, com o LED amarelo para vocês verem. E tomem cuidado, porque vocês vão precisar abrir um pouquinho, separar as perninhas do LED, mas essas perninhas são bem sensíveis. Então puxem com cuidado aqui para vocês não romperem essas perninhas do LED. E agora vejam o que acontece se eu encosto as duas massinhas. Vejam que o LED que antes estava aceso apagou. Ele está aceso e agora eu vou encostar aqui as duas massinhas atrás. Vejam como ele apagou? Isso aqui é chamado curto-circuito. Então, para que funcione, lembre que os dois ramos da massinha não podem encostar. Esse é o básico. Agora eu vou mostrar para vocês como vocês podem usar a criatividade de vocês para fazer circuitos cada vez mais divertidos. Agora eu vou mostrar para vocês uma segunda opção, que é um modelo de coração. Vejam que esse coração está dividido em duas metades, justamente para termos um ramo positivo e um ramo negativo, como fizemos ali no primeiro exemplo. Então aqui da mesma forma, precisamos deixar os dois ramos um pouquinho separados para não acontecer o curto-circuito. Em uma parte eu coloco a bateria e na outra colocamos um LED. Vamos testar aqui para ver se está no sentido correto. Está no sentido correto. Vejam que o LED acendeu. Então isso significa que ligamos o LED no sentido correto. Aqui vocês podem fazer o teste e tentar colocar mais de um LED no mesmo circuito elétrico. Sempre lembrando que se encostarmos os dois pedaços de massinha, o LED vai desligar. Então não podemos encostar. Agora vocês podem levar a criatividade de vocês ainda mais longe. Aqui no meu terceiro exemplo, nós temos um ônibusinho, em homenagem ao nosso personagem, o Busão. Aqui eu vou contar um segredo, uma dica para vocês. Agora eu vou usar o conector da bateria que eu tinha mostrado no início. Esse conector ele tem dois fiozinhos na ponta e se vocês forem usar um desse, vocês têm que reparar se as pontas dos fios estão expostas ou se ele está inteiro envolvido por essas borrachinhas isolantes preta e vermelha. Você precisa ter pelo menos uma pontinha do fio exposta. Aí,
conectamos na bateria do lado correto. E aqui agora vamos tentar acender uma luz no ônibus. Vou colocar aqui, por exemplo, na parte vermelha do ônibus, uma perninha do LED. E aqui nessa base aqui eu vou usar como outro ramo. Ramo negativo, ramo positivo. Vou colocar o LED aqui. E agora eu preciso conectar também a bateria. Uma também nessa parte azul de baixo, uma ponta desse conectorzinho no ramo azul de baixo. E a outra ponta desse conectorzinho aqui na parte de cima, na parte vermelha da massinha, que nós estamos usando como sendo o nosso outro ramo. Assim. Ué, mas não aconteceu nada. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, mas o LED não acendeu. Por que ele não acendeu? Porque neste caso, os dois ramos aqui que eu estou usando, o ramo positivo e o negativo, que são essa parte da massinha azul e a parte da massinha vermelha, estão em contato. Então aconteceu curto-circuito. E aí nós precisamos separar. Veja que a partir do momento que eu seguro os dois um pouquinho distantes, o LED já é capaz de acender e funcionar. Aí uma dica para vocês. Para que a gente consiga fazer esse circuito funcionar sem eu ter que ficar segurando as duas partes separadas, podemos usar um pedacinho de papel para separar essas duas massinhas. Então aqui eu vou separar, pegar o meu pedacinho de papel e colocar aqui por cima da massinha azul e aí sim apoiar a parte da massinha vermelha aqui no papel e reposicionar o LED. E agora sim vocês podem ver que ele funcionou. Que agora sim os nossos dois ramos estão separados pelo papel. Era isso por hoje, esperamos que vocês tenham gostado e se precisar, contem com a gente aqui da Sala de Recursos e do Pisto Busão. Um abraço, um beijo e até a próxima! Tchau!